Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, esse é o texto da nossa atenção de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra, Tua santa e infalível palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos nessa hora, para ouvirmos a Tua voz, para sermos, ó Deus, alimentados por ela, para sermos confrontados por ela. Tira, ó Deus, as escamas dos nossos olhos, tira qualquer desimpedimento dos nossos ouvidos, para ouvirmos e vermos claramente a Tua voz nessa noite, por meio da Tua palavra. E que sejamos, ó Deus, fortemente e grandemente encorajados por ela, Deus, que ao terminarmos esse culto, ou esse tempo aqui de pregação, possamos, ó Deus, ter de fato não só ouvido Tua palavra, mas termos sido alimentados por ela, confrontados e encorajados a crescer em conhecer ao Senhor, amar ao Senhor, viver para a Tua glória e imitarmos a Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Eu queria começar hoje à noite fazendo algumas perguntas para os irmãos. Negão, tira um pouquinho desse médio, por favor. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para os irmãos. Não precisa você responder, mas pense sobre elas. Sua vida é perfeita? Seus relacionamentos funcionam sempre em harmonia? Suas emoções, suas finanças, a criação de seus filhos, seu casamento, sua vida na escola ou na faculdade, ou mesmo no trabalho, tudo flui sem conflitos ou sem frustrações? E na igreja? Tudo acontece exatamente como você queria? O devocional no início do culto, as músicas que nós cantamos, o estilo de pregação da igreja, tudo sempre funciona como você acha que deveria? E a resposta óbvia para tudo isso é não. Mas então surge outras questões, surge outra questão para nós. O que fazer ou como agir quando as coisas não acontecem como eu gostaria? Mas e quando a discordância é na igreja? E se a discordância foi entre os líderes da igreja? Nós tendemos, irmãos, a imaginar que maturidade significa ausência de conflitos. Mas a Bíblia, ela não compartilha dessa visão, vou colocar entre aspas, romântica da vida. As Escrituras, irmãos, elas se propõem a nos apresentar uma fé tipo, ou ela melhor, a Escritura não se propõe a apresentar para nós uma fé do tipo as mil maravilhas, ou Pipa Peg, ou My Little Pony, ursinhos carinhosos. Não, a Bíblia não fala dessa vida perfeita, dessa vida sem problemas, dessa vida de conto de fadas. Ela nos mostra a vida real, vivida por pessoas reais, como eu e você, em contextos reais, como nós acabamos de ler aqui. Hoje eu trouxe a ilustração, vai aparecer uma foto para você. Eu gosto de pedalar, eu pedalo já aproximadamente 15, 16 anos, desde 2010 mais ou menos eu tenho lembrança de que eu comecei a pedalar por esporte. Pedalar eu sempre pedalei a vida toda,
mas pedalar por esporte há aproximadamente uns 15 anos. Às vezes, irmãos, quando eu estou por aí pedalando, eu me deparo com uma ladeira, com uma subida bem íngreme, bem inclinada. E aí o corpo já está cansado, as pernas já meio pesadas ali, a respiração já fica ofegante assim, e eu olho para a ladeira e a impressão é de que ela não vai acabar nunca. Se eu pudesse, eu parava ali naquela hora. Mas eu continuo, porque eu sei que aquela subida vai me levar para a minha casa. No final de contas, quando eu vim, eu desci aquela ladeira, e agora eu preciso subir e voltar a ela. Já aconteceu, irmãos, de eu olhar adiante, achar que a subida ela não tinha fim, ela não ia terminar não. Eu digo, meu Deus, não acaba nunca mais. E às vezes eu olhava assim, eu imaginava um ponto e dizia assim, ali é o fim dela. E aí quando eu chegava naquele ponto que eu achava que era o fim, tinha outra subida. Eu disse assim, não vem mais descida, não vai vir não. Mas muitas vezes, irmãos, bastava eu andar um pouquinho mais, e então vinha esperança para mim. Agora é o alívio, agora vem a descida. Então, irmãos, lembra da semana passada? Na semana passada nós nos deparamos com uma das cenas mais tensas do livro de Atos. A igreja enfrentou ali uma das maiores crises da história. A questão da circuncisão, da relação entre os judeus e gentios, a questão entre a lei e a graça. Nós vimos ali, irmãos, na semana passada, o concílio de Jerusalém, que ele foi realizado, a crise doutrinária ela foi resolvida. A igreja envia uma carta, e juntamente com a carta ela envia líderes que confirmassem ou que confirmavam o conteúdo, que aquele conteúdo da carta era verdadeiro. Então a igreja ouve aquela carta, a igreja se alegra, houve um alívio, como aquele alívio que tem quando a gente chega lá, quando eu estou pedalando, chego lá na ladeira, no fim da subida, e olho para baixo e vejo aquele alívio. Então, quando acontece essa cena ali em Jerusalém, está tudo resolvido, a tendência natural é que a descida chegou o alívio, agora vem bonança, agora vem um tempo tranquilo. Mas o texto de hoje nos mostra, irmãos, que logo após isso surge outra subida, surge outra questão, uma outra tensão, um novo conflito. Agora não entre judaizantes e os apóstolos, mas entre dois líderes da igreja chamados Paulo e Barnabé. Dois homens cheios do Espírito, dois líderes maduros, dois líderes que eram missionários usados por Deus. E eles então, irmãos, entram em uma discordância tão intensa que eles se separam. Mas talvez alguém pense, mas como assim eles se separam? Porque Deus permitiu que isso aconteça logo agora, que a igreja precisava de uma descida, que a igreja precisava de um alívio, que a igreja precisava de um sossego. E agora, o que vai ser da missão? A missão vai parar com a divisão desses irmãos, com a briga, com o desentendimento desses líderes. A obra de Deus será frustrada, o reino de Cristo será interrompido, o avanço do reino. O reino de Cristo depende, irmãos, da harmonia de líderes. Mas e para nós hoje? O que isso nos ensina para a nossa igreja hoje? Essas perguntas, irmãos, elas são muito importantes para os nossos propósitos hoje. Eu espero que ao longo do texto eu consiga responder essas perguntas para você. A grande ideia do nosso texto, que está aí no seu boletim também, diz assim: Deus conduz soberanamente sua missão, mesmo em meio à divergência entre seus líderes, ou entre seus servos. Deus conduz soberanamente sua missão, mesmo em meio à divergência entre seus servos. Então, irmãos, vamos subir essa ladeira juntos, vamos pensar sobre esse texto, vamos ver o que Deus quer nos ensinar a partir dele. E o primeiro trecho aí, apenas o versículo 36, vai falar da missão. O texto diz para nós, eu quero reler com você. Algum tempo depois,
Paulo disse a Bernabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades em que pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Esse versículo começa com algum tempo depois, então, né, irmãos? Já havia passado a primeira viagem missionária que se encerrou, já havia ocorrido o concílio ali em Jerusalém, havia sido resolvida uma crise doutrinária, e em seguida Paulo não pensa em descanso, Paulo não pensa em parar, mas ele pensa em cuidado, ele pensa em discipulado, ele pensa em fortalecimento da fé daqueles irmãos. Isso nos ensina de cara, meus irmãos, que o servo de Cristo deve estar sempre atento e ativo quanto ao amadurecimento de seus irmãos. Paulo diz: voltemos. Voltemos. O verbo grego aqui, irmãos, no original significa retornar intencionalmente, voltar com um propósito. Paulo diz: voltemos aonde já passamos. Aqui, irmãos, não se trata de turismo. Paulo não está falando de turismo missionário. É uma visita planejada, é uma visita intencional, mas está, acima de tudo, uma visita necessária. Paulo está disposto a revisitar aqueles lugares ou aqueles que Deus havia alcançado, nos mostrando que evangelização sem discipulado, irmãos, a evangelização ela é incompleta se não tiver discipulado. Plantação de igreja sem fortalecimento é uma espécie de negligência. Os irmãos precisam ser fortalecidos. Conversões sem pastoreio produzem cristãos, irmãos, frágeis, igrejas vulneráveis. Todos nós, irmãos, precisamos de pastoreio, todos nós precisamos de encorajamento, todos nós precisamos de visitação. Tenho me dedicado a cada semana a estar com os irmãos, a visitar os irmãos. Talvez ainda não consegui nesse ano visitar todos, mas pretendo visitar todos logo logo, porque esse é um papel importante do ministério, mas não só meu, irmãos, mas de todos nós. O texto segue e Paulo disse que não só ele precisava voltar, mas ele precisava visitar os irmãos. E esse verbo aqui, visitar, irmãos, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever uma visitação redentora do povo de Deus. Quando Deus visita, irmãos, Ele liberta. Quando Deus visita, Ele restaura. Quando Deus visita, Ele corrige. Quando Deus visita, Deus consola. Paulo entende, irmãos, seu ministério como extensão da visitação pastoral de Deus. Ele vê a si mesmo como um instrumento do cuidado do bom pastor. Mas ele continua: em todas as cidades em que pregamos a palavra de Deus. Esse, irmãos, é um ponto importante para nós aqui. E o ponto importante da frase é o meio pelo qual essas pessoas serão encorajadas, a palavra de Deus. Nós vemos mais uma vez na palavra de Paulo a centralidade da Escritura. Paulo entende, irmãos, que a palavra cria, a palavra sustenta, a palavra reforma a igreja. A missão, irmãos, apostólica não é centrada em métodos, mas na palavra de Deus. Ele termina o versículo dizendo: para ver como eles estão. Eu ainda estou no versículo 36. No grego, irmãos, literalmente, como eles estão se mantendo, como eles estão perseverando. Paulo, irmão, se preocupa com a perseverança dos santos, com a saúde espiritual daqueles irmãos, das igrejas, com a pureza doutrinária, com a fidelidade prática dos convertidos gentios. Paulo, irmãos, tem um desejo nas pessoas, uma preocupação com as pessoas. Ele sabe, irmãos, que igrejas jovens são vulneráveis à heresia. Ele sabe que igrejas jovens, irmãos, elas são sucintas à perseguição e ao pecado. Por isso ele precisava voltar, ele tinha intenção de voltar. Inclusive, irmãos, um dado histórico nos ajuda a entender essa preocupação de Paulo. Essas cidades que foram mencionadas por Paulo, ou que eles passaram, né? A gente pode lembrar de Listra, de Derbe, de Icônio. Ele não menciona aqui, mas são todas as cidades que foram frutos da nossa mensagem aqui ao longo da viagem. Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia. Todas elas estavam sob forte pressão judaizante. Todas elas estavam sob um olhar suspeito de Roma. Paulo, irmãos, age como um verdadeiro pastor de almas. Essa prática, irmãos, criou o que nós conhecemos hoje como a teologia do pastoreio. Plantar, regar, voltar,
fortalecer, corrigir, disciplinar, encorajar, organizar, discipular. Mas esse versículo, irmãos, nos leva e nos lembra do próprio ministério de Cristo. Jesus chamou os discípulos, mas também Ele voltou a eles, Ele ensinou eles repetidamente, Ele corrigiu os discípulos repetidamente, Ele restaurou os discípulos, quando muitas vezes sofreu deles o abandono, como nós vimos hoje de manhã no nosso EBD. Jesus, irmãos, é o supremo pastor. Então, quando Paulo vai, então essas pessoas, ele está sendo um representante, mas ao mesmo tempo um imitador do próprio Cristo. Cristo prometeu: eu vou edificar a minha igreja. Paulo, irmãos, não está construindo seu próprio ministério. Ele está participando da obra contínua do Cristo ressurreto. O livro de Atos, irmãos, não é a história de Paulo, não é a história de Pedro, não é a história do próprio Barnabé, que está aqui, é um dos personagens desse trecho. O livro de Atos, irmãos, é a continuação da obra de Cristo por meio do Espírito através da igreja. Nós vimos isso, irmãos, já na primeira mensagem dessa série. Nós nem estávamos aqui ainda quando nós começamos a pregar essa série. Sendo assim, irmãos, o impulso missionário de Paulo nasce da missão de Cristo. Paulo então é o subpastor, um instrumento, um servo do Senhor da igreja. Mas a gente pode pensar, inclusive, na eclesiologia. Eita, trava a língua aqui. Essa doutrina da igreja, desse ponto aqui. A igreja, irmãos, é uma comunidade pastoreada, não apenas convertida. O ministério é ordinário, ele é contínuo, ele é paciente, ele é estruturado. A perseverança dos santos, irmãos, envolve meios ordinários: palavra, pastoreio, visitação, ensino, disciplina, encorajamento. Esses são os meios que Deus quer usar para fortalecer a sua igreja. Portanto, irmãos, Paulo está praticando o que depois escreverá em Atos 4. Eu quero convidar você a ler. Aqui em Atos, capítulo 15, Paulo está escrevendo o que ele fala em Efésios, capítulo 4, é onde eu quero que você abra aí. Efésios, capítulo 4. Deixa marcado Atos 15. Abre Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 11 a 14. Efésios 4, de 11 a 14. Olha o que Paulo diz aí. E ele, Deus, falando de Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim ou com a intenção de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos no corpo, na igreja, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outros pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos, pastores e mestres, líderes, são dados para o aperfeiçoamento dos santos. Sendo assim, irmãos, o desejo de voltar àquelas cidades não é só legítimo, como ele é necessário para o avanço do reino de Deus. É apenas um versículo, irmão, mas é carregado de muita informação, carregado de muita teologia. E eu espero, irmãos, que você tenha entendido o ponto. O que move Paulo a voltar, esse desejo de voltar, é de ver a igreja madura, é de ver uma igreja que conhece cada vez mais o seu Deus e que vive a partir desse conhecimento. Algumas implicações ou aplicações para nós aqui desse primeiro ponto, irmãos. Participe da missão de formar discípulos. Paulo não disse: vamos fazer convertidos. Ele disse: voltemos para visitar os irmãos.
A missão, irmãos, não termina na conversão. Ela continua no discipulado. Discipular, irmãos, é ensinar, é corrigir, é caminhar juntos, é sofrer juntos, é amadurecer juntos. Portanto, irmãos, essa aplicação confronta uma mentalidade superficial de missão. Missão, irmãos, não é apenas pregar. Missão é voltar, missão é acompanhar, missão é ensinar, missão é formar caráter, missão é moldar a vida. Cada membro, irmãos, da igreja é chamado a participar disso, seja ensinando, seja encorajando, abrindo a casa, orando, aconselhando, modelando a fé uns dos outros, mas também, irmãos, se deixando ser ajudado. Todos nós, irmãos, somos chamados a isso. Esse é um chamado para todo irmão, para todo crente. Participar da missão, irmãos, é assumir compromisso com pessoas a longo prazo. Não é uma ida uma vez, um tapinha nas costas e vai lá, que Deus te abençoe. Não, irmãos, é um trabalho árduo, contínuo, que todos nós somos chamados a fazer. Então participe dessa missão que Deus quer fazer. 2, submeta-se aos meios ordinários que Cristo usa para preservar a sua fé. Paulo queria, irmãos, saber como eles estavam perseverando. Isso nos lembra, irmãos, a doutrina central para nós, a perseverança dos santos. Deus preserva seus filhos por instrumentos comuns e ordinários, mas simples também. Palavra pregada, comunhão da igreja, ensino, uma liderança, disciplina espiritual, ceia, batismo, as ordenanças, oração comunitária. Então, Cristo não prometeu, irmão, nos guardar por experiências místicas, mas por meios ordinários de graça. Então, submeter-se a esses meios significa não desprezar a igreja local, não rejeitar a autoridade bíblica, não resistir à disciplina, não viver uma fé isolada e individualista. Rejeitar os meios ordinários é rejeitar o próprio cuidado do bom pastor, meus irmãos. Terceiro e último, deste primeiro ponto, não despreze o cuidado que Cristo exerce por meio da igreja local. Paulo se vê, irmãos, como um instrumento da visitação pastoral de Deus. Quando ele visita, irmãos, Deus está visitando. Quando ele ensina, Deus está ensinando. Quando ele corrige, é Deus corrigindo. Então isso nos ensina, irmão, uma doutrina profunda que Cristo governa e pastoreia a sua igreja por meio de homens chamados, capacitados e enviados. Valorizar o ministério pastoral, irmãos, não é idolatrar o pastor, é reconhecer o meio que Cristo escolheu para cuidar do seu povo. Sustentar o ministério pastoral significa orar por seus pastores. Neste caso, ore por seu pastor. Submeta-se biblicamente à liderança. Cooperar com o ensino. Não tratar o pastoreio como serviço opcional. Desprezar o pastoreio, irmãos, é desprezar o método que Cristo estabeleceu para edificar a sua igreja. Então, irmãos, Paulo voltou porque Cristo não abandona suas ovelhas. O mesmo Cristo que chama é o mesmo Cristo que acompanha, é o mesmo Cristo que ensina, é o mesmo Cristo que corrige, mas é o mesmo Cristo que guarda. E ele escolheu fazer isso por meio de sua igreja, por meio da palavra, por meio do pastoreio. A missão de Cristo continua entre nós, irmãos, quando formamos discípulos, nos submetemos aos seus meios e valorizamos o cuidado pastoral que ele estabeleceu em nosso meio. Mas em meio, irmãos, a esse impulso pastoral, a esse desejo legítimo de voltar, de ajudar os irmãos, em meio a isso surge uma das que a gente pode chamar de tensões mais fortes do livro de Atos. Líderes piedosos, cheios do Espírito, discordaram sobre como cumprir essa missão. E aí nós chegamos no conflito, que é o nosso segundo ponto aí. Eu quero reler com vocês, você pode voltar para Atos, se você estava lá em Efésios, você pode voltar para Atos, capítulo 15. Agora vamos ler os versos 36 e 37. O que acontece quando líderes piedosos discordam, irmãos? Deus revela no conflito a necessidade de sabedoria que vem do alto. Olha o que diz o texto. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que os havia abandonado na Panfilha
e não os tinha acompanhado no trabalho. Lucas, irmãos, está aqui no ponto, ele está narrando uma situação, mas ao mesmo tempo ele está nos lembrando algo que já aconteceu. Isso aconteceu lá no capítulo 13, especialmente no versículo 13 de Atos 13. João Marcos era primo de Barnabé. Ele havia abandonado a primeira viagem missionária lá na Panfilha. Ele começou a obra, mas logo se dispersou. Naquela ocasião, irmãos, Paulo entendeu que aquele abandono ele era como uma disseção, né? Ele tinha largado o barco. Enquanto Barnabé, conhecido como filho da consolação, ele viu nele alguém que precisava de restauração, ele viu ali uma oportunidade. Agora, irmãos, quando Paulo propõe retornar à igreja, surge de novo a questão de João Marcos. E então começa o problema aqui. Nós temos uma diferença de opinião. Paulo não quer levar, Barnabé quer levar. Talvez você esteja se perguntando aí, Paulo estava magoado? Ele não tinha perdoado João Marcos, não. Esse não era o dever de Paulo. A Bíblia, irmão, não nos diz que Paulo estava ressentido. O texto diz que ele não considerava prudente levar João Marcos nessa missão. O Evangelho, irmãos, nos chama a perdoar, sim, nos chama a perdoar, mas não nos chama a ignorar a realidade. E nós vamos entender no ponto aqui, porque cada um dos dois, entendo que cada um tinha seu ponto, e cada um dos dois pontos eram legítimos. Cada um dos dois pontos era legítimo. Mas, irmãos, perdão não elimina a necessidade de prudência. Especialmente no ministério, irmãos, é preciso ter prudência. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Mas de cara, irmãos, eu posso lembrar que a própria Escritura mostra que a história não terminou dessa forma aqui. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, não precisa abrir agora, nós vamos abrir mais à frente, Paulo, já ali no final de sua vida, no final de seu ministério, ele manda vir João Marcos. E lá ele diz que João Marcos lhe é útil. Então, aquele sentimento de Paulo para com João Marcos, irmãos, foi resolvido. Mas naquele momento, Paulo não estava vendo como prudente levá-lo. Ou seja, irmãos, a falha não foi o fim da história. A falha de João Marcos não acabou a história. Sendo assim, depois de vermos o impulso missionário de Paulo no ponto anterior, Lucas nos conduz a uma realidade desconfortável, mas que faz ou fez parte da vida de todos nós em algum momento. Uma discordância, uma diferença de opiniões. Quem de nós ainda não passou por isso? O versículo 37 começa com a frase: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. O verbo grego aqui expressa uma vontade, ele não tem um desejo, ele tem uma vontade de levar aquele rapaz. Barnabé não está sugerindo, ele está convencido de que Marcos deve fazer parte dessa equipe missionária, nessa segunda viagem. João Marcos, irmãos, é primo de Barnabé, como eu já falei. Nós vimos isso e podemos confirmar isso em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Esse detalhe aqui ele não é irrelevante. Ele nos ajuda a entender o fator relacional, familiar, mas também e principalmente pastoral dessa relação. Não era nepotismo aqui. Esse é o mesmo Barnabé que defendeu o próprio Paulo, que ainda na época era chamado de Saulo. Então essa é uma prática comum na vida de Paulo. Eu vou trazer o trecho para relembrar, nós já pregamos isso meses atrás. Mas em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, diz assim para nós: Ao chegar a Jerusalém, Paulo sentou-se, ou tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como em Damasco tinha pregado encorajamento, ou corajosamente, em nome de Jesus. Então, quando Paulo foi convertido, ele vai em busca dos discípulos. Os discípulos olham para Paulo dizendo assim: agora eu sou um de vocês. E aí os discípulos ficam assim: como assim?
Tu acabou de matar um dos nossos. Tu está correndo atrás da gente para prender a gente, sabe-se lá fazer mais o quê? Agora, eles achavam que aquilo era uma estratégia de Paulo para se aproximar deles. Então, nessa hora, Barnabé intervém e diz assim: não, ele foi convertido. Jesus o visitou no caminho, ele ficou cego por 3 dias. Depois ele começa a pregar o evangelho. Então esse aqui é nosso irmão. Então essa era uma marca de Barnabé. Por isso, não à toa, ele era conhecido como filho da consolação. Ele era um discipulador, ele era um formador de homens, um restaurador de vidas. Barnabé olha para João Marcos e não vê ali um desertor. Ele vê um discípulo em processo. Alguém que falhou, sim, mas que pode ser restaurado pela graça de Deus. Se você volta para o capítulo 15, né? Não sei se você saiu de lá, mas no versículo 38 diz: mas Paulo não achava justo levarem aquele que os havia abandonado na Panfilha. Barnabé entendia, irmãos, como justo levar João Marcos, mas Paulo não achava justo, ele achava injusto. O verbo, irmãos, traduzido aqui significa não considerar digno, não ser apropriado, adequado segundo um padrão. Paulo estava pensando em critérios objetivos para a missão, irmãos. Ele estava avaliando a confiabilidade do ministério. Lucas, que é o escritor aqui desse livro de Atos, ele descreve João Marcos como aquele que os havia abandonado. O verbo significa, irmãos, retirada, deserção, abandono, afastamento de uma missão. Esse mesmo verbo, irmãos, num contexto militar, ele pode significar desertar no campo de batalha. O olhar de Paulo para aquele irmão era como se estivesse no enfrentamento e ele saísse correndo com medo. Então isso nos ajuda a entender o peso dessa decisão. Há uma missão para ser feita, não é turismo aqui. Paulo entende que a missão vai exigir deles coragem. Eles não sabem o que vão enfrentar lá na frente. Eles não sabem que desafios eles vão enfrentar quando voltarem a essa cidade, porque quando eles passaram a primeira vez, eles foram jurados de morte, queriam prender eles, queriam apedrejar, e apedrejaram inclusive Paulo em uma dessas. Então diz assim: nós vamos levar esse rapaz, e o que vai ser lá na frente? Quando nós paramos, irmãos, para avaliar cada ponto de vista, nós vemos que os dois tinham razão. Paulo pensa, né? Essa pessoa está pronta para a obra, ele é confiável. Barnabé, essa pessoa pode ser restaurada para a obra? Paulo enfatiza, irmãos, a confiabilidade, o compromisso, a urgência missionária. Barnabé enfatiza o discipulado, a restauração, paciência. O conflito, meus irmãos, não nasce de um pecado escandaloso, mas de uma perspectiva ministerial diferente. E as duas eu posso dizer que tinham um fundamento bíblico. Paulo e Barnabé, irmãos, representam dons diferentes dentro do mesmo corpo. Paulo é apóstolo, Paulo é teólogo, Paulo é estrategista, Paulo é focado na expansão missionária. Barnabé, ele é um discipulador, ele é um pastor, ele é um mentor, ele é focado na formação de pessoas. Como nós lemos agora há pouco, lá em Efésios capítulo 4, irmãos, Cristo dá diferentes dons para a igreja. Mas dons diferentes, irmãos, podem colidir quando não são harmonizados pela sabedoria e pela graça de Deus. Isso nos lembra, irmãos, que a diversidade de dons é uma bênção, mas também uma fonte potencial de tensão quando não há humildade, não há diálogo. Nós precisamos, irmãos, harmonizar os dons dentro da igreja. Por isso que Paulo usa, inclusive, a analogia do corpo para lembrar dos dons. Ele nos leva a pensar que já pensou se um pé quer ir para um lado e um pé quer ir para o outro? Como é que vai fazer? Se uma mão quer pegar algo ali e a outra quer pegar algo acolá, como é que vai fazer? Não dá para alcançar as duas simultaneamente, ou não dá para os pés irem para lugares diferentes. Esse conflito aqui, irmãos, aponta diretamente para Cristo. Cristo é o único líder perfeito da igreja. Paulo e Barnabé, irmãos, eles são subpastores falhos.
Cristo exige fidelidade e perseverança, como Paulo enfatiza. Mas Cristo restaura os que falham, como Barnabé também fala. Os discípulos abandonaram Jesus, Pedro negou ele, Marcos abandonou a missão. Mas Cristo, em sua graça soberana, irmãos, restaurou e continua restaurando discípulos falhos como eu e você, e transformou-os e nos transforma em colunas de sua igreja. Assim, irmãos, o conflito entre Paulo e Barnabé revela a nossa necessidade de um líder infalível. Esse líder é Cristo. Mas também, irmãos, esse texto destrói qualquer visão idealista de liderança ministerial. Líderes cheios do Espírito ainda são pecadores. Todos somos pecadores. A santificação, irmãos, ela é progressiva, ela não é instantânea. Todos estamos em processo. A igreja, irmãos, é governada por homens falhos, mas graças a Deus, sustentada por um Cristo perfeito. Todos temos o mesmo padrão, Cristo Jesus, para imitar. Calvino, pensando sobre esse assunto, essa frase vai estar aí, ele diz o seguinte: Deus governa a sua igreja por meio de instrumentos fracos, para que a glória não seja atribuída aos homens, mas a Ele. Então, irmãos, olhando para mim, você vai encontrar um monte de erros, um monte de falhas. Que bom, eu não sou perfeito. O perfeito da igreja é Cristo. E todos nós estamos buscando imitá-lo. Como seu pastor, espera-se que eu seja maduro, que eu seja alguém encontrado como um modelo, mas não perfeito. Não sou perfeito, sou falho. E também preciso dos irmãos para me ajudar em minha caminhada, assim como eu tento ajudá-los em sua própria caminhada. Algumas aplicações para nós desse segundo ponto aqui, irmãos. Busque sabedoria do alto quando discordâncias surgirem entre irmãos piedosos. Busque sabedoria do alto quando tiver divergência. Paulo e Barnabé eram cheios do Espírito, comprometidos com a missão, homens maduros na fé, e ainda assim discordaram profundamente. Isso nos ensina, irmãos, que conflitos não são necessariamente sinal de carnalidade. Muitas vezes são resultado de perspectivas diferentes, ou mesmo de dons diferentes, ou de prioridades diferentes. Por isso, irmãos, quando discordâncias surgirem na igreja, em nossa igreja, nossa resposta não deve ser carnalidade, fofoca, ou mesmo divisão, mas sabedoria do alto, submissão a Deus, buscar na palavra de Deus, em conversas amigáveis, em pedidos de perdão e liberação de perdão, a resolução dos problemas. Deus nos lembra, irmãos, inclusive em Tiago capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria que vem dele é pura, pacífica, gentil, cheia de misericórdia. Conflitos, irmãos, revelam que devemos depender principalmente da sabedoria que vem de Deus. A pergunta não é, irmãos, quem está certo? A pergunta é, estamos buscando a sabedoria de Cristo juntos? Segundo, busque em Deus uma vida equilibrada. Sabedoria e graça não são concorrentes. Paulo via Marcos como alguém que precisava de restauração, isso é graça. Paulo via em Marcos como alguém que precisava de provar confiabilidade, isso é sabedoria. Ambos estão certos. O Evangelho nos chama, irmãos, a restaurar os que falham, mas o ministério exige responsabilidade, compromisso e perseverança. Graça sem sabedoria é imaturidade, e sabedoria sem graça é legalismo. A igreja saudável, irmãos, aprende a caminhar com as duas coisas, com as duas pernas, paciência e critérios claros. O texto nos ensina que restaurar pessoas não significa ignorar processos, e exigir compromisso não significa negar a graça. A sabedoria cristã, irmãos, está em manter sabedoria e graça unidas, como Cristo fez. Terceiro, submeta sua vida e seus dons ao senhorio de Cristo na igreja. Paulo tinha dons apostólicos, Barnabé tinha dons pastorais. Ambos eram instrumentos valiosos, mas nenhum deles era
o líder supremo. O conflito revela que até os melhores líderes, melhores entre aspas, são limitados. Só Cristo é infalível, meus irmãos. Só Cristo vê perfeitamente. Só Cristo governa sem erros. Por isso, irmãos, nossos dons, nossas convicções, nossos temperamentos, eles precisam estar submetidos ao senhorio de Cristo e principalmente a sua palavra, ou a sua palavra e principalmente a Cristo. A igreja não pertence a Paulo, a igreja não pertencia a Barnabé, a igreja não pertence a Wellington, a igreja pertence a Cristo. Quando líderes e membros lembram disso, irmãos, conflitos não destroem a igreja. Esses conflitos são usados por Cristo para purificar a igreja e para amadurecer a igreja. O conflito revela nossas limitações, mas ao mesmo tempo, o conflito revela a perfeição de Cristo. Mas que bom, irmãos, que a narrativa não termina no conflito. Lucas não nos deixa presos aqui nessa tensão. Ele nos conduz a algo glorioso, a providência soberana de Deus, transformando a divisão em multiplicação missionária. Olha o que tem o ponto 3 aí, providência. Versículos de 39 a 41. Vamos ler o texto, ou reler. Tal desavença foi tão grande que se separaram. No desenho das crianças tem dois caminhos assim, né, meninos? Tem dois caminhos no desenho deles. Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e atravessaram a Síria e a Cilícia, fazendo o quê? Fortalecendo as igrejas. Lucas, irmãos, agora nos leva ao momento mais tenso da narrativa, mas ao mesmo tempo, ao momento mais surpreendente dessa narrativa. Ele escreve no versículo 39, tal desavença foi tão grande que eles se separaram. A palavra grega usada aqui, irmãos, descreve uma irritação muito grande, uma explosão emocional, uma tensão aguda. Irmãos, a Bíblia não suaviza as tensões. A Bíblia não suavizou a cena. Ele não disse que eles discordaram cordialmente. Não, irmãos. Dois homens maduros, cheios do Espírito, usados por Deus. Eles chegaram a um ponto em que não conseguiam mais caminhar juntos naquele momento. E aqui nós aprendemos, irmãos, que maturidade cristã, maturidade não elimina totalmente conflitos. Ela nos dá meios para lidar com eles, mas não nos tornar impecáveis. A Bíblia não idealiza seus líderes. Ela os apresenta como pecadores redimidos, ainda em processo de santificação. Duas missões, que no fundo, irmãos, são a mesma missão. Barnabé tem a missão restauração. O texto continua dizendo que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Chipre, irmãos, era a terra natal de Barnabé. Sendo assim, irmãos, ele voltou para um contexto cultural, social e estratégico, onde ele tinha influência e tinha acesso. Barnabé escolhe investir em Marcos. Barnabé escolhe discipular aquele jovem que havia falhado. Barnabé escolhe caminhar com ele num processo de restauração. O filho da consolação, Barnabé, como ele era conhecido, irmãos, ele permanece. O significado dele continua em atividade. Ele busca consolar João Marcos. Ele acredita na graça transformadora de Deus, na santificação progressiva, na restauração ministerial. E, irmãos, a história mostrou que Barnabé estava certo. Olha o que acontece anos depois. Paulo, em seus últimos dias de vida, ele vai dizer, em 2 Timóteo capítulo 4, eu quero ler com você os versos de 8 a 12. Abre sua Bíblia lá, deixa marcado aí. Atos 15, e vai para 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 8. O texto diz assim para nós:
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo, ele está falando para Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Dimas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Damácia, só Lucas está comigo. E aí, irmãos, marca aí, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. João Marcos, irmãos, é um exemplo vivo de que a graça restaura e torna útil os que se submetem ao ensino da palavra de Deus. Portanto, irmãos, seja um Barnabé na vida de alguém, seja um Barnabé na vida de um irmão, na vida de uma irmã, mas também, meu irmão, permita que um Barnabé ajude você. Ajude e se deixe ser ajudado. Mas a história não acabou, irmãos. A gente volta para Atos, capítulo 15. Se Barnabé tinha a missão restauradora, Paulo tem a missão fortalecedora. Fortalecer os irmãos era a intenção do apóstolo desde o início, lá no versículo 36. Agora aqui no versículo 40, vai dizer que mais Paulo, escolhendo Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Silas, irmãos, era um homem, uma ponte, ele era um homem influente entre Jerusalém e Antioquia, uma ponte, entre judeus e gentios, entre liderança apostólica e igreja missionária. A escolha de Silas, irmãos, mostra que Deus estava perseverando, preservando a unidade mesmo no momento de tensão. A expressão encomendado à graça do Senhor, ela é muito importante para os nossos propósitos aqui. A igreja reconhece Paulo, a igreja ora por ele, a igreja comissiona, o entrega a graça capacitada por Deus. Lembra de Atos 15:3, isso está lá em Atos no início do capítulo. Paulo não sai, irmãos, como rebelde, mas como um missionário enviado pela igreja. A graça, irmãos, não é apenas perdão, ela é poder capacitador para a missão. E aí nós chegamos no versículo 41. No versículo 41, Lucas afirma que Paulo atravessava a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas. O verbo, irmãos, grego significa firmar, significa confirmar, consolidar. É linguagem, irmão, de edificação aqui. Doutrina, disciplina, organização das igrejas. Agora observe a ironia gloriosa aqui, irmãos, da providência nesse texto. Paulo faz exatamente aquilo que propôs no versículo 36. Barnabé faz o mesmo em outra rota. Onde havia uma equipe, onde a intenção era ter uma equipe, agora tem duas. O plano inicial era uma rota, mas agora, irmãos, há duas frentes missionárias agindo. Aqui está a ironia gloriosa, irmãos. O conflito não interrompeu a missão, ele multiplicou a missão. O que parecia ser um fracasso tornou-se expansão. O que parecia ser uma divisão tornou-se uma dispersão missionária, meus irmãos. Isso nos ensina que Deus governa até mesmo as nossas discordâncias. Paulo e Barnabé tornaram dissensões reais, com motivações reais. Eles não eram robôs, irmãos, mas Deus, o Senhor soberano, estava conduzindo cada passo. Isso me fez lembrar de Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ali, José falando aos seus irmãos que haviam vendido ele lá no Egito, ou para o Egito, ele disse assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Ou lembrei também do próprio Paulo, que fala em Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história da igreja, irmãos, não é movida pela perfeição dos seus líderes. A história da igreja ela é movida, irmãos, pela soberania perfeita de Cristo. Observe, irmãos, como Cristo está no centro dessa narrativa.
Cristo, irmãos, é o Senhor da missão, não Paulo nem Barnabé. Cristo restaura Marcos e o torna útil. Cristo governa os conflitos de seus servos para a expansão do seu reino. Cristo preserva a unidade doutrinária da igreja, mesmo em meio a tensões pessoais. O livro de Atos, irmãos, não é a história da igreja triunfante. O livro de Atos, irmãos, é a continuação da obra do Cristo ressuscitado por meio do Espírito. Cristo continua edificando sua igreja, mesmo quando seus servos falham. Algumas aplicações desse ponto final para nós. Confie que Cristo governa soberanamente até mesmo os conflitos de seus servos. Atos 15, irmãos, nos ensina algo profundamente desconfortável para o nosso coração. Até os conflitos estão debaixo do governo de Cristo. Paulo e Barnabé não foram marionetes. Eles tomaram decisões reais, com emoções reais, com limitações reais. Mas o texto nos mostra, irmãos, que acima deles havia um Senhor soberano conduzindo a história. Isso confronta, irmãos, nossa tendência de pensar que a igreja depende da harmonia perfeita de líderes, da maturidade perfeita de seus membros, ou da ausência de conflitos. Não, irmãos. A igreja depende da soberania perfeita de Cristo. Quando você vê divisões, tensões, falhas humanas, o chamado do texto é este: não perca a confiança em Cristo. Ele reina sobre a história da igreja, Ele governa até aquilo que nós não controlamos. Cristo é o Senhor da igreja, irmãos, confiemos nisso. 2, dependa da graça de Deus para transformar fracasso em instrumentos úteis para o reino. João Marcos falhou, irmãos. Ele abandonou a missão, ele decepcionou os líderes. Mas a história não termina em Atos 13. A graça de Deus não desiste dos que falham. A graça restaura, irmãos, a graça transforma, a graça amadurece, a graça torna útil o inútil. Barnabé investe em João Marcos porque ele acredita na santificação progressiva, na restauração, no poder da graça que transforma caráter em ministério. E Paulo, irmãos, reconheceu isso quando ele diz: traga-me João Marcos porque ele me é útil. Isso nos confronta, irmãos, em duas atitudes: o desespero de quem falha e acha que Deus não pode mais usá-lo, o orgulho de quem não acredita na restauração dos outros. A graça de Cristo não apenas perdoa, irmãos, ela forma, ela molda, ela capacita servos para o reino. Terceiro, submeta-se ao Cristo que continua edificando sua igreja apesar de nós. O final do texto ele é glorioso, meus irmãos. Onde havia uma equipe, agora há duas. Onde havia uma rota, agora há duas frentes missionárias. Cristo continua edificando sua igreja, mesmo quando seus servos divergem, erram e se separam. Isso nos humilha, irmãos. Isso nos consola. Isso nos confronta. Nos humilha porque não somos indispensáveis. Nos consola porque a igreja não depende da nossa perfeição. Nos confronta porque nossa desobediência não impede Cristo, mas nos priva do privilégio de participar plenamente da sua obra. O chamado do texto, irmãos, é claro para nós. Submeta-se ao governo de Cristo, sirva com fidelidade, confie na sua providência e participe com temor e alegria da obra que Ele continua fazendo. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a contemplar a fidelidade soberana de Deus em meio à fragilidade dos seus servos. A Bíblia não esconde erros, ela não constrói heróis e mitos. A Bíblia, irmão, nos lembra que a igreja é conduzida por homens imperfeitos, mas sustentados por um Deus perfeito. Pense, meus irmãos, em quem confiamos para a missão da igreja? Confiamos em líderes carismáticos? Confiamos em estruturas bem organizadas? Confiamos em harmonia perfeita da liderança? Ou nós confiamos na soberania absoluta de Cristo? Paulo e Barnabé, irmãos, eles não conseguiram concordar, eles se separaram.
e ainda assim o Evangelho avançou. Nós temos aqui, irmãos, nós não temos aqui uma licença para divisões carnais, nem um incentivo ao orgulho. É um testemunho da graça soberana de Deus. O Senhor não depende da perfeição de seus instrumentos. Ele governa instrumentos imperfeitos para cumprir seus propósitos perfeitos. Um outro ponto para pensarmos, irmãos, é: quantas vezes insistimos em nossas convicções sem graça? Quantas vezes nós exercemos graça sem convicção? Paulo nos lembra, irmãos, da importância da fidelidade. Barnabé nos lembra da importância da restauração. Cristo nos chama a viver ambos. Cristo nos chama, irmãos, a uma vida de fidelidade, mas Cristo também nos chama a importância da restauração. A igreja de Cristo não é chamada a escolher entre verdade e amor, entre disciplina e misericórdia, entre firmeza doutrinária e paciência pastoral. A igreja é chamada a refletir o caráter do seu Senhor, que é cheio de graça e que é cheio de verdade. Talvez você esteja vivendo um conflito. Talvez você tenha sido ferido por decisões de outros. Talvez você mesmo tenha ferido outros. Esse texto, irmãos, nos ensina que isso não está fora do controle de Deus. O Senhor não é surpreendido, Ele não é surpreendido por nossas tensões, por nossas falhas. Ele continua escrevendo sua história com nossas falhas incluídas. E acima de tudo, esse texto nos aponta para Cristo. Cristo é o missionário perfeito que nunca falhou. Cristo é o líder perfeito que nunca errou. Ele é o reconciliador perfeito que nunca dividiu. Ele é o cabeça soberano da igreja que governa todas as coisas para a glória de Deus. Enquanto Paulo e Barnabé se separaram, irmãos, Cristo jamais se separou da sua igreja. Enquanto líderes falham, Cristo permanece fiel. Enquanto nós erramos, Ele continua edificando sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Portanto, irmãos, a chamada desse texto é: confie menos em você e confie mais na soberania de Cristo. Submeta suas convicções à palavra. Submeta sua vida ao Evangelho. Submeta seus conflitos à providência de Deus. E continue avançando na missão, porque o Senhor da missão não falha. Que a gente saia daqui, meus irmãos, hoje, não apenas informados sobre Atos 15, mas transformados por Atos 15. Que sejamos uma igreja que mantém convicção sem perder graça, que pratica graça sem abandonar convicção, e que confia, acima de tudo, no Cristo soberano que conduz sua igreja até o fim da história. Portanto, para finalizar, lembre-se: a igreja não é sustentada pela unidade perfeita dos líderes, mas pela soberania perfeita de Cristo. Amém?